A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da editora Betel, que será lecionado no próximo domingo em toda a Assembleia de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que aderem à revista da editora Betel. E nós já estamos com revista nova, encerramos o trimestre passado, para a glória de Deus, estudamos e aprendemos o livro sobre o profeta Ezequiel. Quem esteve comigo aqui no canal aprendeu, foi abençoado, eu tenho certeza. E hoje nós estamos com a revista nova. E o tema da nossa revista nova é sobre o livro do Apocalipse. Aleluia! Um livro que nós vamos aprender muitas coisas importantes sobre a palavra de Deus. E hoje, na nossa primeira lição, tem como tema o Apocalipse, o livro das revelações. Mas antes da gente começar a nossa lição, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no nosso canal. Nós tivemos um crescimento surreal no último trimestre, graças a Deus. Já estamos chegando a quase 300 inscritos aqui no nosso canal, alunos aqui da plataforma. Está uma benção o engajamento, aqueles que curtiram, comentaram, aleluia. De alguma forma aqui nos ajudaram a promover esse canal. Eu tenho certeza que Deus irá te recompensar. E você que está passando aqui pela primeira vez, que tem interesse em aprender a palavra de Deus, eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você receber todas as notificações das teleaulas que eu tenho lançado aqui semanalmente. Aleluia! Vamos para a lição? Glória a Deus! Então, o Apocalipse é uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. E hoje a nossa primeira lição tem como tema o Apocalipse, o livro das revelações. Vamos para o nosso texto áureo, como nós sempre fazemos. É importante a gente ler o texto áureo, a verdade aplicada e o texto de referência, para que você, aluno, consiga entender e compreender aonde o pastor Ed está dando a sua aula. Vamos para o texto áureo. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1. A nossa verdade aplicada diz assim: o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã, em face ao momento em que vivemos. Então, olha a importância de estudar o livro de Apocalipse aqui na verdade aplicada. Os objetivos da lição. Nós pretendemos alcançar hoje aqui o primeiro objetivo: despertar o interesse em você pelo estudo bíblico. Segundo, te apresentar uma visão panorâmica sobre o livro. Terceiro, destacar para você a necessidade de santidade e perseverança. O nosso texto de referência está em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1, 2, 3 e 4. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Vamos para o terceiro. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós já lemos aqui o nosso texto de referência, e eu quero aqui ler a introdução com vocês antes da gente orar para dar início à aula. Introdução. Nesta lição, estudaremos de forma panorâmica o livro de Apocalipse. Então, vamos fazer uma panorâmica do livro, só uma introdução. Ao mesmo tempo, abordaremos sobre a necessidade de vigilância, santidade, perseverança na palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, pedimos ao Teu Santo Espírito que nesse momento venha nos capacitar para poder apresentar o melhor aqui nesta aula, para que Teu povo seja abençoado, para que a Tua obra venha a crescer e o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, o nosso ponto de partida desta teleaula é
Jesus em breve vem. Então, quando falamos de Apocalipse, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas até tremem, até se arrupiam. Tem pessoas que não gostam nem de ler o livro porque sentem medo das revelações que estão lá, porque não entendem, não procuram não procura de alguma forma estudar a palavra de Deus para entender que o livro de Apocalipse, para os que creem em Jesus Cristo, para os salvos em Cristo, a igreja do Senhor, o livro de Apocalipse é uma bênção, porque é o livro que traz as revelações de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, o Senhor antecipou para a igreja as coisas que no futuro iriam acontecer. Então, o Senhor usou o seu servo João para escrever o livro de Apocalipse com interesse de deixar a sua igreja informada sobre as coisas futuras. Então, por que estudar o livro de Apocalipse? Vamos ler por que estudar o livro de Apocalipse? É impossível entender o tempo em que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro de Apocalipse. Sua mensagem e revelação se cumpre diante de nossos olhos. Além disso, não podemos olhar alguns textos de assuntos bíblicos como predileto e desprezar os outros. Toda a escritura deve ser lida e ensinada. Então, irmãos, tem muitas pessoas que gostam de ler salmos, tem muitas pessoas que gostam de ler outros livros do Antigo Testamento, os evangelhos. Porém, quando chega no livro de Apocalipse, as pessoas, não todas, mas algumas menosprezam, até porque por causa do medo do livro, com medo das coisas que as pessoas falam sobre o livro. Mas, na verdade, nós precisamos ler a Bíblia por completa, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para o nosso crescimento espiritual, para nos exortar e para que nós venhamos nos aproximar do Senhor, para que venhamos abandonar o pecado e se aproximar a cada dia mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos menosprezar, nós devemos ler o livro de Apocalipse, porque é importante no tempo em que vivemos entender o livro de Apocalipse, porque se nós não estudar o livro de Apocalipse, nós não vamos compreender o que irá acontecer no futuro, qual será o futuro da igreja, qual será o meu e o seu futuro. Então, nós precisamos estar antenados no livro de Apocalipse para que nós não venhamos ser enganados. Nós vamos ver aqui no tópico 1.1 sobre uma prevenção contra seitas e heresias. Então, a importância de nós estudar o livro de Apocalipse, no 1.1, é a prevenção contra seitas e heresias. Ou seja, pessoas que fundam denominações, pessoas que têm seu próprio pensamento, suas próprias ideias, e dentro do seu entendimento abre uma congregação, abre uma igreja, mas na verdade não estão conectados com a palavra e acabam cometendo heresias dentro da casa do Senhor, da obra de Deus. Porém, é importante nós estudarmos o livro de Apocalipse para que outras pessoas não venham nos enganar, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. O próprio Jesus nos alertou que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas e, se possível, iriam enganar muitos. Não era pouco, não. Era muitas pessoas que os falsos profetas iriam enganar com essas seitas heresias. Então, as seitas que mais se popularizaram e juntas são milhões de adeptos no mundo ocidental, trazem em seu bojo ensinamentos sobre a volta de Jesus, tá vendo? Essas seitas, elas trazem ensinamentos sobre a volta de Jesus, grande tribulação, milênio, vida após a morte, até falam de Jesus, utilizam também a Bíblia e visitam lares buscando mais adeptos. Sendo assim, são facilmente confundidos pelos neófitos e os mais simples com os mais como mais uma denominação evangélica. Então, quando essas seitas chegam, se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra de Deus, é natural que a pessoa que não tem muito entendimento, uma pessoa neófita, é uma pessoa simples, que está começando a sua caminhada com Cristo, acreditar que aquela denominação será mais uma igreja evangélica que está sendo implantada ali. Porém, nós precisamos ver os textos e contexto, o que aquela igreja está pregando, como é que aquela igreja está vivendo. Será que verdadeiramente aquele líder que está ali naquela congregação está verdadeiramente vivendo a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor, crendo na volta do Senhor Jesus, verdadeiramente, crendo no batismo com o Espírito Santo, crendo nas doutrinas de Cristo? Então, é importante nós analisarmos para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. É por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus, para que nós venhamos estar instruídos, para que nós não venhamos ser enganados e nem tragados para essas falsas igrejas
que estão se espalhando no mundo de maneira muito rápida. Então, para aprender sobre a doutrina das últimas coisas, é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. Aleluia. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor. Porque quando você maneja a palavra de Deus, você medita na palavra do Senhor, você pede orientação ao Espírito Santo de Deus, irmão, com certeza o Senhor abrirá sua mente, a luz do Evangelho virá sobre a sua vida e dificilmente você será enganado. Você não será levado por ventos doutrinários, você não será levado por espíritos enganadores, porque você vai estar edificado na rocha que é Cristo, você vai estar edificado na palavra de Deus. Então, está aí a importância de estudar o livro de Apocalipse, para que nós venhamos estar prevenidos contra as seitas heresias que estão sendo implantadas aí pelo mundo afora. Aleluia! Então, todo cristão precisa crescer na fé, no conhecimento de Cristo, para não ser enganado por ensinos deturpados e heréticos, como se fosse verdades bíblicas. Até parece ser uma igreja séria, até parece ser uma igreja evangélica, mas no final nós sabemos que pessoas ali estão pregando seus próprios pensamentos, suas próprias ideologias e estão levando muitas pessoas para longe do Senhor com falsas heresias e doutrinas erradas. Aleluia! Vamos para o tópico 1.2. Tópico 1.2. Por que ler o livro de Apocalipse? Porque é um chamado à santificação. Vamos ler? Ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, estão se cumprindo, agora as que ainda brevemente se cumprirão, temos um eloquente e urgente chamado a uma vida de comunhão estreita com Deus. A santidade é um estilo de vida do verdadeiro cristão. Deus nos chamou para abandonar o pecado e viver em santidade, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E avisa ao cristão que, sem santidade, ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus 12, 14. Eu falei muito esse versículo nas últimas lições do trimestre passado, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, porque o Senhor é santo e o Senhor só se aproxima também de quem é santo. Porque se uma pessoa que está imunda, profanando, se aproximar do Senhor, com certeza não vai dar certo, porque a santidade não se une com a profanação. Então o Senhor, Ele está à procura de pessoas que estão se santificando, o Senhor está querendo ter relacionamento com pessoas que estão a cada dia buscando fazer a sua vontade. Então no final do livro de Apocalipse, e avisa ao cristão que deve ver santidade, né? E no final do livro de Apocalipse há um importante alerta de Cristo à sua noiva para que permaneça em santidade. Então, qual é essa alerta que o livro de Apocalipse traz no capítulo 22, verso 11? O injusto continue praticando injustiça, o imundo continue na sua imundícia, mas ele diz assim, olha, os santos santifiquem mais e aqueles que estão praticando justiça, fique na justiça, porque é o Senhor que vai dar no final a resposta para cada um de nós. Então, o sujo, suje-se mais, e aquele que está limpo, procure se limpar mais. Então, é a importância de ler o livro de Apocalipse para nós ver como é que está o nosso relacionamento com Cristo. Será que eu estou adaptado? Será que eu estou verdadeiramente adequado àquilo que Cristo quer para mim? Será que eu estou verdadeiramente me santificando? Então, quando eu leio o livro de Apocalipse, não é para me ficar com medo, não é para me ficar espantado, é para mim ter convicção de que eu preciso me preparar, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma noiva amada, imaculada, sem mancha, sem ruga, e uma igreja adornada, que com certeza o Senhor vai arrebatar para levar para o céu. Então, todas as vezes que nós lemos o livro de Apocalipse, nos leva à ideia de nós nos santificarmos, nos preparar ainda mais, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Quando o noivo vier, nós não está aí vivendo de qualquer jeito e o Senhor nos deixar do arrebatamento. Então não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor tem um forte interesse em nos salvar, mas nós também precisamos nos separar para Deus, porque o que é santificação? Santidade é separado, é aqueles que foram chamados para serem separados do mundo, é aqueles que foram chamados para viver de uma vida diferente, foram aqueles que foram chamados para nascer de novo, da água e do Espírito, que já não fazem mais a vontade deste mundo, mas fazem somente a vontade do nosso Deus. Então nós precisamos nos purificar para poder estar limpo na presença do nosso Deus,
consagrar nossas vidas ao Senhor, no serviço da sua obra, porque é isso que o Senhor requer de mim e de você. Então, se você que está aí lendo o Apocalipse está com medo, eu te convido a se santificar, eu te convido a buscar o Senhor, se purificar, porque fazendo assim, o livro de Apocalipse não vai ser um livro que vai te assombrar ou até mesmo fazer você ficar apavorado, mas vai ser um livro que vai te consolar, porque você saberá que o que está escrito ali vai acontecer e que se você estiver santo na presença de Deus, você vai ser bem-aventurado, porque você vai ser arrebatado quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Então esse ponto 1, o tópico 1.2 ficou claro sobre a necessidade de ler o livro de Apocalipse para nos santificarmos. Então o tópico 1.3 é uma exortação à evangelização. Presta atenção. A importância de nós lermos o livro de Apocalipse é porque nós precisamos evangelizar. Então, todas as vezes que nós lemos o livro, nós vamos compreender que esse mundo está caminhando de mal a pior e que a cada dia que nós estamos passando, está se cumprindo a palavra de Deus e o Senhor está às portas, está próximo da sua volta e nós precisamos evangelizar e conquistar o maior número de almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler? Quando vemos tudo que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro vivo com Jesus. Então, é o que eu falei. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós lembramos de pessoas que estão fora da presença de Deus, pessoas que precisam ouvir esse evangelho, pessoas que precisam arrepender dos seus pecados, pessoas que precisam voltar urgente para a casa do Pai, para que ele possa estar enquadrado nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em breve ele está às portas, aleluia. Então isso é motivo da gente se antenar para o evangelismo. Então nossos familiares, parentes e amigos precisam ser alcançados por o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, ele conta conosco para que o meu familiar, o meu amigo, no final de tudo, no final das contas, não vá para o inferno, mas o Senhor conta conosco para que nós venhamos evangelizar, para que essa pessoa venha se converter e seja um participante do arrebatamento da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, convidar pessoas para o próximo culto, envolver na tarefa de ganhar almas para Cristo, culto doméstico, testemunhar, a porta da graça está prestes a se fechar e o noivo logo vem. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, é para despertar um desejo missionário no nosso coração, para nós fazer culto doméstico, culto nas feiras, culto nas praças, visitar os lares, em busca das almas perdidas nas vielas, nos becos e em todos os lugares onde houver uma alma que é preciosa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos testemunhar sobre o amor de Cristo, porque a graça está prestes a ser fechada esta porta. O noivo está bem próximo de chegar aqui na terra para vir levar a sua noiva. Então, nós temos que entender essa necessidade de pregar o evangelho de maneira urgente, porque a cada dia que passamos, as coisas estão se apertando, então nós temos que compreender a necessidade do evangelismo. Aí eu te pergunto, e você tem feito a sua parte na obra de Deus? Será que você não tem sido um crente gordo, que agora você está salvo, você está se alimentando, então tá bom demais, só você está ali comendo da palavra de Deus, enquanto milhares e milhares de pessoas estão morrendo e indo para o inferno sem ter a oportunidade de nascer de novo, de conhecer o verdadeiro Deus. Então o Senhor, ele conta comigo e com você. Você lembra que nós tivemos uma lição lá no trimestre passado? Salvo engano, foi a lição de número 3, que falava sobre o atalaia, sobre a casa de Israel, sobre ali a responsabilidade do atalaia, na qual ele tinha de anunciar a palavra de Deus. Então, aquela lição do trimestre passado, ela cabe nesse tópico. Nós temos que entender a necessidade que nós fomos chamados, que nós fomos separados, nós fomos santificados para evangelizar e ganhar o maior número de pessoas para o reino de Deus. O subsídio do professor, eu queria ler o subsídio aqui, do Oswaldo Smith. É muito importante esse subsídio. Se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro com missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha a seu conhecimento, e você está interessado em evangelismo e missões, e você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo. Olha o perigo
de você não ter esse desejo no seu coração de ser um missionário, de ser um evangelista? Quando eu li esta frase aqui desse grande homem de Deus, eu fiquei muito pensativo, porque se a pessoa ela é um cristão, ela é lavada pelo sangue de Jesus, ela se identifica como um servo do Senhor e não tem interesse em ganhar alma, irmão, algo está errado. Há uma grande probabilidade desta pessoa não ter nascido de novo, porque quem é nascido da água e do Espírito, ele sente a necessidade de espalhar esse evangelho, de propagar a palavra de Deus para que mais pessoas conheçam essa boa novidade que ele conheceu. Vocês lembram da samaritana lá no capítulo 4 do livro de João? Quando ela provou da água da vida, quando ela recebeu ali o Senhor Jesus, ela nasceu de novo, o desejo dela foi eminente, foi urgente de sair espalhando a notícia de que Jesus era o Filho de Deus. Então, aquela mulher compreendeu ali o seu chamado, a sua separação para o evangelismo. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Professor, ensine domingo aos seus alunos a necessidade da igreja se voltar urgente para missões, ganhar almas, não ficar somente nas quatro paredes, mas sair aos quatro cantos dessa terra pregando a palavra de Deus, porque foi uma ordenança de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Então, essa não é uma palavra qualquer, foi uma ordenança do próprio Cristo. Então, se eu não cumpro o ID de Jesus, é o automático, não. Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que o Senhor me enviou. Aí você talvez me pergunte, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Irmão, mas você sabe falar. Se você sabe falar, você pode evangelizar. Você pode falar do amor de Deus, você pode testemunhar de como o Senhor te salvou, como foi que Deus operou milagre para que você esteja aqui hoje, até mesmo assistindo esse canal. Se você está vivo hoje, você está aqui me assistindo, é porque Deus, ele fez um grande milagre na sua vida. Então você precisa testemunhar, porque quando você testemunhar, você também estará evangelizando, você também estará conquistando almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o tópico 2? Aleluia! Está uma benção essa lição, viu, irmão? Era apenas uma lição introdutória, mas nós estamos tirando aqui lições abençoadas para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Aspectos importantes do livro. No livro de Apocalipse, nós nos deparamos com algo singular nas Escrituras. A tríplice bem-aventurança, que é para aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nelas estão escritas, como está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que a gente leu lá no texto de referência. Sendo a sua mensagem tão urgente e importante, é necessário observar os aspectos gerais que darão ao nosso estudo um olhar diferente da mera especulação, mas nos levarão à edificação e crescimento espiritual. Aleluia! Então, os aspectos importantes deste livro é que ele vai apresentar a tríplice bem-aventurança. Então, nós somos 3 vezes bem-aventurados neste texto de João 1,3. Bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam as coisas que está escrito nesse livro. Foi o próprio Senhor que falou para João registrar isso, porque o tempo está próximo. E aquele que acredita que o Espírito e a noiva dizem vem, já deixa um glória a Deus aí, deixa um like aí no nosso canal, porque a aula está abençoada. Então, os aspectos importantes do livro nos darão um diferente olhar de uma mera especulação, mas nos levarão a uma modificação de crescimento espiritual, porque muitas pessoas estudam o livro de Apocalipse apenas para decifrar sobre os códigos, os animais, o número da besta, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro todo cheio de como é que eu posso dizer para vocês, de imagens, todo cheio de animais. Então, é um livro de código. Então, muitas pessoas estão preocupadas somente em decifrar essas coisas, em busca de respostas para essas coisas. Porém, nós precisamos ler o livro de Apocalipse como um livro cristocêntrico, como um livro que está falando sobre o que Jesus irá fazer no futuro e as benevolências que ele irá trazer sobre a igreja dele. Então, nós precisamos ler o livro de Apocalipse com uma outra visão para que nós venhamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Então, o 2.1
vai falar sobre o número 7 no Apocalipse. O número 7 aparece no livro de Apocalipse várias vezes no decorrer do livro, do primeiro ao último capítulo. Nós vamos ver que o número 7 é um número que é muito citado. Por exemplo, lá em Apocalipse 1:3, ele vai falar sobre as sete cartas, as 7 igrejas, os 7 anjos. Então, as 7 promessas para os que vencerem. Então, no final de cada palavra para uma igreja da Ásia Menor ali, está uma palavra ali sobre a promessa aos que vencerem. Então todas as igrejas receberam essa promessa, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, são 7 selos, são 7 trombetas, 7 castiçais de ouro, 7 anjos, 7 igrejas, 7 pastores. Anjos da igreja são os pastores, os 7 Espíritos de Deus, conforme está registrado também lá em Isaías, capítulo número 11, 7 bem-aventuranças, dentre outros. Por trás do número 7, há sempre uma lição espiritual a ser aprendida no livro de Apocalipse. Por quê? Principalmente sobre os 7 Espíritos de Deus, sobre os 7 atributos da perfeição do Senhor, em que, se nós formos ler lá Isaías 11, nós vamos entender quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, é importante a gente notar que no livro de Apocalipse, número 7, aparece várias vezes. E vamos ver aqui no subsídio, vamos ver que um exemplo disso está no capítulo 1, verso 4, que fala dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia não está falando que a terceira pessoa da Trindade se manifesta em 7, não é nada disso. Está aqui somente falando sobre 7 coisas que vão acontecer por ordem. 7 selos, 7 trombetas. Então, não está falando sobre a terceira pessoa da Trindade que se manifesta em 7 pessoas. Não é isso. O número 7 aponta aqui para a múltipla perfeição da operação do Espírito Santo, conforme está lá em Isaías, capítulo 11, verso 2. Veja o que diz sobre o Espírito Santo. Acerca do número 7, o comentário do Novo Testamento de Kistemark, o Apocalipse da Editora Cristã, escreveu: uma das primeiras características do Apocalipse é que o leitor percebe que seu emprego do número 7 e o significado deles. É notável que o número 7 predomina tanto explícita como implicitamente. Esse não deve ser interpretado literalmente, mas sim como uma ideia que expressa a totalidade e integralidade. Este mesmo autor menciona alguns textos onde encontramos o número 7 sendo usado implicitamente no livro de Apocalipse. Então, nós vemos aqui os 7 atributos de Deus em relação ao Cordeiro, no capítulo 7 também, no verso 12. Então, aqui, o escritor da revista ele quis apenas colocar aqui para nós, para nos chamar a atenção sobre o número 7, mas que nós podemos tirar lições espirituais desses textos para que nossas vidas venham crescer espiritualmente. Tópico 2.2. A soberania e o plano divino. Deus é soberano, isso significa que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como está lá em Efésios, capítulo 1, verso 11. Sendo o Criador de tudo, sua soberania se mostra no estabelecimento da sua vontade sobre toda a criação. No livro do Apocalipse devemos ver sua vontade sendo estabelecida de forma plena, irreversível e definitiva sobre o universo, mas para os que servem a Cristo, sua soberana vontade é acalento, pois seu plano de salvação é perfeito e oferecido a todos que creem em Jesus Cristo e no Senhor. Então, irmãos, a soberania e o plano de Deus, desde a fundação do mundo, desde quando o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor é soberano. E o Senhor tinha um plano para o seu povo, para ter um povo separado, um povo santo para o adorar, um povo que ele pudesse habitar no meio deles. Mas nós sabemos que nas lições que nós passamos ali do livro do profeta Ezequiel, nós vemos o processo que Israel passou, e depois veio Cristo, morreu por todos nós, e nós fomos alcançados, nos tornamos igreja. Mas nós sabemos que o Senhor revelou isso aqui, essas verdades irreversíveis, definitivas sobre o universo. Nós sabemos o que vai acontecer com essa terra, e nós sabemos que essa terra, o próprio livro diz que essa terra vai pegar fogo. Então esse universo aqui vai acabar, e nós um dia vamos estar morando com Cristo na glória, e isso vai se cumprir.
quer o homem, quer não, isso vai se cumprir, porque é soberano o plano divino do Senhor. Então o Senhor é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, por isso que eu cito aqui que o livro de Apocalipse é um livro que traz um acalento para a igreja, porque nós sabemos que o plano do Senhor é perfeito. E se o plano do Senhor é perfeito e nós nos enquadrarmos dentro desse plano do Senhor, com a santificação, com a purificação, nos separando para Cristo, essa mensagem é uma mensagem maravilhosa para o meu e para o teu coração. Então, o plano de Deus ele vai se cumprir, o plano de Deus no final vai prevalecer. O inferno tenta todos os dias atacar esse projeto de Deus, de arrebatar a igreja, de ter um povo exclusivo somente para a sua adoração. Porém, nós sabemos que o inimigo já é derrotado e ele não vai conseguir prevalecer contra os planos do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 2.3. Perigos. Deixa eu ver. 2.3. É o perigo de lidar com o Apocalipse. Perigo? Tem perigo de lidar com o Apocalipse? Vamos ver aqui na lição. Estudaremos o livro de Apocalipse. Ao estudarmos o livro de Apocalipse, é preciso ter em mente que para entender sua mensagem é necessário fazer uma conexão com outros livros e passagens bíblicas, tá vendo? Será necessário para ler o livro de Apocalipse, é necessário a gente recorrer a Daniel, a Ezequiel, Zacarias, Malaquias, Jeremias, 1ª e 2ª Tessalonicenses, o sermão profético de Jesus lá no capítulo 24 de Mateus, e 1 Coríntios capítulo 15 também fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então nós precisamos conectar esse livro, porque esses livros eles foram inspirados por uma só pessoa, que é o nosso Deus. Então esses livros eles têm como objetivo alcançar o plano divino de Deus, que é a salvação. Então esses livros eles precisam ser conectados. Para mim entender algumas coisas, decifrar algo do livro de Apocalipse, é necessário recorrer lá a Daniel, a Zacarias, Malaquias, aos profetas que também profetizaram as coisas que no futuro iriam acontecer nesta terra. Então, o perigo da gente lidar com o Apocalipse é querer se isolar somente aqui no livro e não conectar com outras mensagens, não ler contexto, para poder não fazer pretexto. Então nós precisamos ler a Bíblia toda, é por isso que nós não devemos priorizar somente um livro. Tem pessoas que embarcam aí somente no livro de Apocalipse, lendo várias vezes, relendo. Tem pessoas que já leram mais de 1000 vezes o livro de Apocalipse, porém, pessoas que não procuram conectar o livro de Apocalipse com outro livro, com o início de todas as coisas, para que venha ter uma compreensão melhor da palavra do Senhor. Então, eu aconselho você, aluno, você, professor, ao ler o livro de Apocalipse, é importante você também conectar ele com esses outros livros, amém? Este método de estudo é lento, contínuo e trabalhoso, é por isso que poucas pessoas querem fazer, porque estudar, você tem que se aprofundar naquilo que você quer aprender, e nós sabemos que é um processo lento. Para a pessoa se formar em um médico, ele precisa estudar vários e vários anos. Não é do dia para a noite que ele já se torna um cirurgião para estar operando as pessoas. Não. Ele tem que estudar, o ensino é lento, mas um dia ele vai compreender tudo aquilo e vai ser um bom profissional. Com a palavra de Deus, é da mesma forma. Nós precisamos todos os dias estudar um pouquinho. O processo é lento, é trabalhoso, mas é gratificante, porque nós estamos conhecendo as verdades espirituais sobre o nosso Deus, sobre a sua soberana vontade para nossas vidas e tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, tanto nessa terra como na nossa outra vida que está nos aguardando no céu de glória. Então, mas é desta forma que se evita interpretação particulares e errôneas da palavra de Deus. Lembra que eu falei que muitas pessoas embarcam somente lendo o livro de Apocalipse e tiram interpretações erradas. É por isso que constantemente nós vemos pessoas aí dizendo o dia que vai acontecer o arrebatamento, fazendo especulações sobre previsões, e no final dá tudo errado. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela revela algo para nós e nós precisamos compreender dentro dos textos sagrados.
E o que não nos é revelado, nós vamos ver aqui nessa revista, nessa lição, que pertence a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos conectar esse livro para que nós não venhamos ter interpretações errôneas. Então, é muito importante esse tema aqui. É preciso também humildade e reconhecer que não sabemos de tudo. Porque tem pessoas, irmãos, que eles querem saber de tudo, eles querem dominar tudo. Na verdade, nós não conseguimos dominar tudo, porque o nosso Deus é infinito, a palavra do Senhor é infinita. Eu jamais vou ter a última palavra sobre esse assunto do Apocalipse. Eu sou menor nessa área de ensinamento. Eu jamais vou ter tudo que o Apocalipse tem para nos ensinar sobre o nosso Deus, sobre as coisas futuras. Então, nós precisamos ter humildade e reconhecer que nós não sabemos, não somos sabidão. Tem pessoas que querem ser o sabidão, ele sabe pregar melhor do que os outros, ele é que interpreta todas as revelações da Bíblia, então ele é o sabe-tudo. Ele é perigoso essa pessoa ter interpretações errôneas sobre a palavra de Deus, e isso é muito perigoso para a pessoa inaugurar uma nova denominação, acreditando que o seu ponto de vista está correto, e aí ela vai começar a prática da heresia e tudo aquilo que eu mencionei no tópico 1. Então, nós precisamos ficar em alerta sobre isso. Há coisas que Deus simplesmente quis nos revelar, não sabemos quando será a data exata da vinda do Senhor Jesus Cristo, nem o Senhor revelou para nós, embora a Bíblia descreva suas características. Não conhecemos a identidade do anticristo, não podemos apontar quem é o anticristo, porque a Bíblia não diz quem vai ser o anticristo, então são mistérios que vão ser revelados. Então, qualquer nome apontado ao anticristo agora é apenas especulações. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Tem muitas pessoas que falam que vai ser Enoque e Elias. Nós também não temos como afirmar isso com clareza. Então, mas a Bíblia não diz quem são. Então, no melhor caso, é ler Deuteronômio 29, 29. Sabe o que está escrito lá em Deuteronômio 29, 29? Que as coisas que são reveladas, Deus entregou a nós, mas as coisas que não foram reveladas, pertencem a Ele. Então, nada da gente ficar tentando secar o mar com um balde. A gente jamais vai conseguir apagar um incêndio tirando a água do mar. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é soberano. Então, por isso que muitas pessoas aí têm confusão espiritual na sua mente, porque querem buscar resposta onde não tem, querem saber quem é o Pai de Deus, quem é a Mãe de Deus, de onde veio Deus, e isso não tem na revelação da palavra de Deus, porque Deus ocultou a nós. Então, o que Deus nos revelou é para nós viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. Então, nós precisamos procurar cada dia nos submeter ao plano de Deus e saber que Ele é poderoso e soberano. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 3? Uma visão panorâmica do livro. Então, uma visão geral do livro. Uma análise panorâmica do Apocalipse se faz necessária para se entender o livro e suas particularidades. Deve-se lembrar que a palavra se inicia a mensagem dada a João, revelação. Quando você lê lá em primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo dada ao João. Então, o livro de Apocalipse começa com a palavra revelação, que no grego significa apocalipse, significa desvendar ou mostrar o que está oculto. Então, o que estava oculto no Apocalipse foi revelado aos homens. Então, aquilo que Deus acreditou necessário para nós e sabe que seria o melhor para o seu povo, ele revelou ali a João. E 3.1, onde foi o local dessa revelação? Onde Deus separou João para entregar essa revelação apocalíptica. Que nome complicado de falar, apocalíptica, mas graças a Deus que eu consegui falar. O local da revelação é a ilha de Pátimo, conforme está registrado no capítulo 1, verso 9. O nome significa mortal, o nome Ilha de Pátimo significa mortal e aponta para o uso da ilha no tempo de João, uma prisão para onde presos de alta periculosidade eram levados. Então eu pergunto para você, João, ele era um preso de alta periculosidade? Talvez fique uma pergunta no ar, mas eu vou te responder por que João ele era considerado aqui pelos inimigos da igreja
um preso de alta periculosidade. Sabe por quê? Aonde tem um crente cheio do Espírito Santo, um crente que recebe a revelação do Senhor, um profeta de Deus, ele é um perigo ao estar próximo de pecadores, porque o Senhor revelará ali a vida espiritual, a vida pregressa daquela pessoa, e com certeza a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que é um profeta de Deus, ele é usado pelo Senhor e ele vai falar as verdades que aquela pessoa precisa ouvir. Vocês lembram lá, quando João Batista falou a verdade ali, ele foi decapitado, mas ele pregou a verdade, ele representava um perigo ali, porque ele tinha revelação de Deus. E quando eu e você temos a revelação de Deus, nós somos um perigo perto de pecadores. Então, por isso que João era considerado um preso de alta periculosidade. João é enviado para uma ilha a cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor. Então, essa Ásia Menor hoje é onde é a atual Turquia, sem qualquer meio moderno de comunicação, não tinha navio, João não tinha qualquer tipo de direito. Então, João ele foi para o local mais inóspito e isolado. O que é inóspito? Local que é quase impossível uma pessoa sobreviver. Então, João foi jogado ali na ilha de Pátimo para morrer e ser esquecido e ser isolado. Contra toda a lógica, foi também um local onde João recebeu a maior revelação da sua vida. É mesmo assim que Deus continua fazendo, transformando nossas vidas, certamente seria apenas derrota e fracasso, e palco de mais, em nossos fracassos, em palco das maiores histórias de milagre e superação. Irmão, esse tópico aqui, ele nos traz uma verdade maravilhosa para a nossa vida. Por quê? João ele foi jogado na ilha de Pátimo com o interesse de ser esquecido, na qual ele não ia sobreviver. Porém, nós sabemos que ali o nosso Senhor preservou a vida de João, e ali na ilha de Pátimo, contra toda a lógica humana, Deus ali se apresentou ali a João em uma visão, e João recebeu a revelação todinha do Apocalipse ali, a vontade de Deus para a sua igreja, para o futuro. Irmão, pensa em algo maravilhoso, algo que traz uma lição espiritual para nossas vidas. Em muitas situações, nós somos lançados em lugares inóspitos, isolados, na qual o inimigo acredita que acabou com a nossa história, o inimigo acredita que nos derrotou, assim como ele fez com José lá na terra onde morava com seus irmãos, jogaram ele dentro de um poço. Lá no Egito ele também foi preso. Então o inimigo ele sempre investiu para tentar isolar José, e como muitos outros personagens da Bíblia, hoje conosco não é diferente. O inimigo ele faz de tudo para te isolar, ele faz de tudo para te colocar em uma situação irreversível. Mas o nosso Deus é poderoso para transformar os seus piores dias nos seus melhores testemunhos de milagre. Então, receba essa palavra. Talvez o inimigo está tentando te isolar, está tentando te colocar em lugares na qual acredita que você vai morrer. Mas em nome de Jesus, você não vai morrer nessa situação que você está. Eu quero profetizar que Deus vai aparecer para você através de uma visão, de uma revelação, vai usar uma pessoa para te ajudar a levantar, e você vai sair dessa e vai cantar do outro lado o hino da vitória, em nome de Jesus. Eu creio que Deus é poderoso para fazer na sua vida, assim como ele fez na vida de João. Quando todos acreditavam que João tinha acabado a sua história, era aí que estava começando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque no ano de 2020, quero contar esse testemunho aqui rápido para vocês. No mês de julho, bem no pico da pandemia, eu sofri um acidente de moto, um acidente automobilístico aqui em Goiânia, e na qual o inimigo acreditou que era o meu fim, que havia me isolado, que havia exterminado com a minha história. Porém, o Senhor transformou esse momento difícil que eu passei num dos meus maiores testemunhos de milagre. Hoje eu conto o que o Senhor fez, como o Senhor trabalhou, operou, para mim não passar necessidade nos dias em que eu fiquei de recuperação, de quase um ano recuperando. O Senhor operou milagre que até eu hoje fico observando que eu não era merecedor e nem sou merecedor de tanta coisa que Deus providenciou para mim. Foi tanto milagre que eu até me emociono quando conto em alguns lugares, mas eu tenho convicção de que esse testemunho edifica a vida das pessoas, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua vida também. Usar os momentos difíceis na sua vida para você dar a volta por cima e depois você testemunhar, evangelizar através do seu testemunho,
e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 3.2, sua mensagem é abrangente. Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Neles nós encontramos a mensagem do Cristo que morreu, ressuscitou para nos salvar. As epístolas são mensagens doutrinárias à Igreja de Cristo, onde aquele que serve a Deus é instruído a moldar sua vida conforme os princípios divinos, mas o Apocalipse ele possui uma mensagem abrangente, de alcance total e pleno em todas as áreas. Aleluia. É neste momento em que a humanidade se defronta com tantos acontecimentos que apontam para a consumação, temos no Apocalipse uma mensagem tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, Deus tem uma palavra para os gentios e para a sua igreja. Então, nos evangelhos, eles revelam o Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos salvou. Nas cartas de Paulo, são reveladas a doutrina e as vontades de Deus para o seu povo. Então, mas no livro de Apocalipse é uma mensagem que abrange de alcance total e pleno, porque no livro de Apocalipse fala as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo conosco, da consumação dos séculos, e temos o Apocalipse a tríplice mensagem, tanto para os judeus, que vão sofrer muito, que vão passar por grande sofrimento, mas no final vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que vão se dobrar, que vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Já para o ímpio que não se arrepender dos seus pecados, para o gentio, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, esses com certeza receberão no final, infelizmente, a condenação eterna, porque não se renderam aos planos divinos do Senhor, não tomaram a decisão de aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, que ainda não faz parte da igreja do Senhor, eu quero te convidar a aceitar Jesus como teu Salvador, porque fazendo assim, você deixará de ser gentio e passará a ser igreja, porque o Senhor tem um projeto para a sua igreja, o Senhor tem uma promessa para a sua igreja. Então, o livro de Apocalipse ele traz também essa mensagem para nós de esperança, de que um dia esse sofrimento aqui vai acabar, todo o choro vai cessar e um dia nós vamos estar cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, essa é a esperança que a igreja tem. Essa é a esperança que aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro têm. É de que um dia nós alcançaremos a nossa vitória. Aleluia. Tópico 3.3. O tema central do Apocalipse. Já estamos na última etapa. O tema central do Apocalipse, assim como no sistema que vivemos é chamado Sistema Solar, porque os planetas, os planetas, cometas e asteroides, enfim, tudo que gira em torno do Sol, o tema que gira em torno do Sol, o tema central do livro de Apocalipse é Jesus. Então, assim como os planetas, assim como os cometas, os asteroides, tudo gira em torno do Sol, a Terra gira em torno do Sol, o livro do Apocalipse ele gira em torno de Cristo. Aleluia, porque Cristo é o tema central do livro de Apocalipse. O tema central do livro de Apocalipse não é decifrar os códigos, não é decifrar o significado dos animais, das coisas, não. Isso aí é coisa para a gente aprender, para a gente ficar alerta às coisas que vão acontecer, dos eventos que vão acontecer no futuro. Mas o tema central do livro de Apocalipse é Jesus Cristo, aleluia. Ele sim é o tema central, porque Ele é que tem a esperança para a sua igreja. É Ele que vai arrebatar o seu povo, aleluia. E se você crê nessa promessa, dê um glória a Deus aí e deixa um like aqui no nosso canal, aleluia. Então, todos os capítulos da revelação do Apocalipse giram em torno dele, giram em torno de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A Ele é dado um nome que está acima de todo nome. O nosso Deus exaltou Ele de sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome. E a Ele seja dada a honra tanto no céu como na terra e debaixo da terra. Então, toda a terra confesse e se dobre diante do Senhor, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o eterno. Ele é aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Ele é a revelação da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, encontramos o tema de Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, todo olho verá,
Até mesmo os que ultrapassaram todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O tema do Apocalipse é eminente, a vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações e o cabeça da igreja. Irmão, pensa numa lição que vai ser abençoada nesse trimestre. É esse livro de Apocalipse. Irmão, nós vamos ter revelações aqui abençoadoras. Aleluia. Essa primeira lição foi apenas uma panorâmica do livro, uma introdução dessa lição, mas eu acredito que essa lição ela vai crescer muito ainda, essa revista vai crescer muito até a 13ª lição, e eu não tenho dúvida de que nós vamos aprender muitas coisas aqui sobre o livro de Apocalipse. Eu quero aqui deixar meu agradecimento a Deus pela sua vida, que ficou comigo até o final dessa teleaula. Deus possa te abençoar grandemente a sua vida e que domingo você esteja apto a lecionar na sua classe e que você, que é professor, elabore a melhor aula para apresentar aos seus alunos para que o nome do Senhor seja glorificado. E pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal do Pastor Éder, nos ajude a compartilhar esse canal, porque quanto mais pessoas conhecerem o canal do Pastor Éder, mais esse canal vai crescer, mais o nome do Senhor vai ser glorificado e quem vai ganhar com isso é o Senhor. Aleluia. Porque o reino de Deus é que está ganhando e nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E eu tenho convicção de que esse canal aqui é um canal de Deus para abençoar muitas vidas. Então, o meu desejo também é que domingo, no próximo domingo, você se arrume, você e seus filhos, toda a sua família, vá para a igreja, vá para a escola dominical, não fique em casa. Vá aprender a palavra do Senhor, porque eu tenho convicção de que você vai crescer espiritualmente. Então, fique comigo nesse trimestre inteiro que nós vamos ter pela frente e nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrar, crendo que Deus nos abençoa através dessa lição. Deus eterno, meu muito obrigado ao Senhor, obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor Jesus, por mais essa lição abençoadora. Nos ajude domingo, Deus, a todos os professores, ó Pai, lecionar uma aula, Deus, espiritual aos nossos alunos e que a Tua igreja venha a ser edificada para que Teu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Muito obrigado. Você que ficou até o final, continue orando pelo Pastor Éder. Eu vou continuar orando por você e, se Deus assim permitir, semana que vem estaremos aqui para a nossa segunda aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho certeza que você estará aqui comigo. Tamo junto e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém!